Eu sou Macarena Lobos, mais um episódio do podcast Sinta Liga. Hoje nós estamos com Janaína Barros, ela é personal trainer e vamos falar sobre emagrecimento, jejum, canetas ou um estilo de vida apenas. Vamos falar um pouco sobre essa onda toda, Janaína, falando sobre canetas. Tudo bem, Janaína? Tudo ótimo, tudo legal. Prazer estar aqui. Prazer foi meu. Mais uma vez, né? Porque é a segunda vez que você está vindo para cá. Que bom, que bom. Isso quer dizer que você tem bastante assunto para a gente falar sobre essa moda que está. Apesar de eu saber que muitas pessoas usam as canetas hoje com o objetivo de emagrecer. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que estão preocupadas em como usar essa caneta, como vejo outras que usam como se fosse assim, um remédio qualquer. O que você acha sobre isso? Qual é a tua opinião com suas alunas, as pessoas que te procuram? Você tem alunos que estão usando as canetas? Primeira pergunta. Tenho. E elas têm uma preocupação, bom, só de te procurar, de fazer exercícios, alimentação, em busca de um médico que possa dar essa orientação, acompanhamento. Fala. Bom, eu acho que a caneta foi um grande avanço, a descoberta, né, do uso da caneta foi um grande avanço da medicina. Eu acho que para os tempos atuais, né, onde agora a gente tem um maior número de obesos e de sobrepesos do que em 1989, por exemplo. A gente já está beirando quase uns 60% da população. Estados Unidos já está em torno de 70%. Então, assim, deixamos de romantizar a obesidade, né, e o acúmulo de gorduras, né, e a gente entendeu, a medicina veio trazer isso como realmente uma doença crônica. A obesidade é uma doença crônica. E é um sucesso garantido. Mas realmente requer cuidados. Por quê? A gente entende que tem que ter um acompanhamento, é necessário fazer uma suplementação, porque é necessário mais do que nunca a prática da atividade física, porque muito se fala sobre a obesidade sarcopênica. O que é a obesidade sarcopênica? É realmente a perda da gordura e a perda também da massa muscular. Toda vez que a gente perde peso, a gente também perde a massa muscular junto. Perde peso de gordura e perde a massa muscular. Então, o indivíduo, o aluno, a pessoa só se preocupa com o peso da balança e esquece de mensurar através de uma bioimpedância, realmente a proveniência dessa perda. Foi perdido quanto de massa muscular, foi perdido quanto de gordura, para saber se realmente houve uma perda fisiológica, uma perda equiparada e considerável. Então, isso precisa ser conscientizado, a pessoa precisa tomar consciência disso. E o profissional da área da saúde, eu como personal trainer, né, o nutricionista, o endocrinologista, que tem que trazer a consciência disso para o indivíduo, para o paciente, para o aluno. Né? Então, o acompanhamento tem que ser uma tríade, né? Pelo que eu estou entendendo. Um educador físico, no caso um personal trainer, o médico e o nutricionista. Sim. Para usar as canetas, dependendo qual a caneta, Mounjaro, Ozempic, Wegovy, teria que ter esses 3 acompanhamentos? Esses 3 acompanhamentos, e eu digo mais, a pessoa tem que entender que ela tem que fazer uma mudança de hábitos de vida. Tá. Né? Digamos assim, a sociedade hoje em dia tem que entender, a gente tem que entender que temos que fazer prática de atividade física, independente do uso de canetas ou não, todos os dias, tem que fazer parte do nosso cotidiano. A outra coisa é a gente aprender a dizer não, aprender a fazer escolhas, porque a gente tem uma gama de oportunidades, uma gama de fatores que nos oferecem ali disponíveis. Você entra no mercado para comprar um cereal, você encontra N cereais. Você vai numa geladeira pegar um congelado, tem N congelados, né? A gente tem muita oferta, muito estímulo visual através do celular.
estímulos de alimentos, uma diversidade muito grande. Então, se a gente não souber dizer não, saber dizer, ter negações, quem toma conta de quem? Né? Então, é isso que vem desenvolvendo a obesidade. Em 1980, a gente não tinha tanta diversidade, tanta oferta, tanta oportunidade como se tem hoje. Então, se a gente não tiver a consciência disso, entender que os hábitos precisam mudar, que houve um fator, uma mudança ambiental nesses últimos anos, a gente vai virar realmente a obesidade, a doença crônica, e vai cada vez, a sociedade daqui a 10 anos pode ser um tiro no pé tudo isso, né? A gente pode realmente encontrar um cenário completamente diferente. Já com a descoberta das canetas, né, tem que ter um acompanhamento. Eu acho que a pessoa tem que se conscientizar, entender que ela tem que fazer atividade física, tem que entender que ela tem que fazer uma dieta nutricional saudável, adequada, fazer o uso de proteínas, né? Optar por alimentos saudáveis, não assim, passar um dia inteiro, porque como há uma inibição da fome, né? Você pode passar um dia inteiro para comer um pão de queijo no final do dia. Sim. Né? E aí, qual é o valor nutricional de um pão de queijo? Zero, nenhum. E se a gente coloca assim, as canetas e o jejum? Se fala muito do jejum. Você sabe, assim, tudo bem que você é educadora física, mas você tem alguma ideia de que o jejum, ele pode ser colocado no estilo de vida, introduzido no estilo de vida de alguém que está querendo emagrecer com as canetas, ou o jejum a gente coloca, porque para exercícios faz muito bem, né? Acelera o metabolismo, dá mais energia, queima de gordura, na verdade, não de caloria. E como é que fica a caneta com o jejum? É possível? Não, eu acho que nesse caso a gente tem que optar. Tá. Ou você está fazendo o uso da caneta, tá? Ou você faz um trabalho de jejum. Porque o jejum é uma alternativa fantástica também, né? Ele te tira a fome, te sacia, né? O jejum, ele traz uma autossubsistência mesmo, ele traz vamos dizer assim, um equilíbrio energético, bioquímico fantástico, né? Assim, eu acho que é uma alternativa, mas associado à caneta, não. A caneta você precisa, no horário que você tem, que são os horários das refeições, fazer principalmente o uso da proteína justamente por isso, por causa da perda da massa muscular. Tem que ter atenção especial para isso. Repor proteína, comer um carboidrato para poder transportar a proteína para a célula, né, para não acontecer isso, a perda da massa muscular. Que a gente, hoje em dia, fala-se muito sobre a obesidade sarcopênica, eu volto a dizer. O que é isso? É realmente a pessoa perder o peso, mas perder em maior volume a massa muscular. Perdeu a gordura, ok, mas também perdeu massa muscular. E essa perda da massa muscular, ela não pode ser em grande número, porque músculo é um órgão endócrino que traz uma série de benefícios para a nossa vida. É muito importante a gente manter, é ouro músculo. Então, a gente tem que lutar para não perder massa muscular. A gente já tem a sarcopenia que se desenvolve realmente com a maioridade. A partir dos 35 anos, a gente já começa a perder massa muscular com facilidade. Né? Então, assim, a gente tem que preservar essa massa muscular ao máximo. O músculo, ele produz miocinas, que são hormônios que atuam realmente na nossa imunidade. O músculo vai trazer realmente uma longevidade para a gente, uma qualidade de vida, uma proteção óssea, porque o músculo ele protege o osso. Então, a gente entende que uma pessoa que tem um volume de massa muscular grande, numa maior idade, ela sofre menos riscos de cair, ela se mantém com mais equilíbrio, de lesões, né? E a gente sabe que hoje em dia as pessoas que têm, nas estatísticas médicas, as pessoas que quebram membros inferiores, elas têm até 10 anos a menos de vida,
perspectiva disso, né? Então, assim, a gente tem que preservar a massa muscular acima de tudo. E por isso eles já estão desenvolvendo uma nova caneta, uma nova estratégia, que é para não haver a perda da massa muscular, que são os análogos ainda de GLP-1, né, que traz a inibição da fome, o controle da saciedade, a redução do esvaziamento, o retardo, né, do esvaziamento gástrico, trazendo a percepção da saciedade. Atua realmente no nosso cérebro, na ação da leptina e da grelina, a relação do intestino com o cérebro, essa ligação. Então, assim, é fantástico, já vem com mas eles estão desenvolvendo ainda mais agora, porque a grande queixa é da perda da massa muscular. E isso agora, essa caneta que vem, ela é direcionada pela a sirtuína ou não? A sirtuína? Porque a sirtuína é aquela que vai direto nas células e que você precisa ter exatamente essa questão da massa magra. Sim, né? Pois é, então. E vem essa caneta e aí o Mounjaro vai ser esquecido e essa caneta todo mundo vai querer, mas vai ser muito caro. Vai ser caro. Até quebrar a patente, né? Eu acho que a gente ainda vai sofrer por um dado período a isso. Mas, assim, o uso do anticoncepcional lá atrás também foi a mesma história, sabe? Depois que a patente caiu, hoje em dia foi uma grande descoberta também, né? O uso do anticoncepcional. Agora, tuas alunas, quando elas te procuram, qual é a maior dor delas, assim? É para emagrecer? É para esteticamente ficar bonita, saudável? Qual é a demanda dessas mulheres? Que são mais mulheres, né, Janaína? Mulheres, homens no geral, né? Eles buscam, assim, o trabalho como personal como incentivo, como fazer ir além, né? A gente conseguir realmente atingir os objetivos de uma forma mais direcionada. Então, assim, a gente, e eu acho que assim, para mim, né, que depois já trabalho há tantos anos como personal, sou formada desde 1996, entrei muito novinha na faculdade e tal, já trabalho, sempre trabalhei com pessoas, né, eu acho que assim, o grande lance não é a intensidade, sabe? É a constância. E aí eles buscam um personal com o intuito disso, de ter realmente ali um braço para poder incentivar. E o que mais a gente tem que fazer, que eu mais faço, é trazer a consciência pela prática da atividade física, sabe? A pessoa entender, e criar aquilo como um hábito, e depois de hábito ela segue, aquilo ali já não é mais nenhum sacrifício, sabe? Essa virada de chave, quando ela acontece, ela é fantástica, mas isso é um trabalho diário, a gente tem que conversar, a gente conversa muito, diariamente, muita troca, ela precisa se ambientar de como um todo, no que ela vê, nas pessoas com quem ela se relaciona, sabe? Isso é muito importante, trazer aquilo ali para a rotina dela, para os hábitos dela, para que ela mude realmente e atinja os objetivos. Aí são N fatores. Tem gente que quer emagrecer, todo mundo quer, né? Todo mundo quer ficar bem, ficar bonito. Mas uma coisa muito interessante é a percepção da força, da habilidade, do domínio do corpo, sabe? De se conhecer. Eu acho isso é o que mais me encanta nas pessoas, sabe? Ver isso. O progresso delas. O progresso, sabe? Falar, Jana, eu não conseguia subir a escada no meu trabalho. Eu evitava ir ao banheiro porque eu tinha dificuldade de articular meu joelho. E aí você vê a pessoa, sabe? Um progresso que veio também com a redução do peso, a mobilidade que a pessoa começa a perceber no corpo, sabe? Os desafios, olha, eu vou viajar, nunca imaginei que eu pudesse fazer uma caminhada tão longa, e agora, né, fantasticamente, assim, eu fico encantada, porque são várias situações, né? Recentemente uma aluna falou, Jana, eu tô usando a caneta e eu tô tendo, não me interessa mais ir para restaurantes e tal, e agora eu tô fazendo uma viagem tão legal, uma viagem que tem intuito gastronômico, assim, totalmente para isso, e eu vou ter que buscar um novo prazer. Eu falei, que tal você procurar grupos de caminhadas e você
procurar fazer isso e buscar um novo prazer, que agora já não é mais a comida, né? Já não é você ir no restaurante. Ou ir no museu também. Vai no museu. Museus, né? Tem tanta coisa para fazer. E aí, olhei ontem no Instagram, fiquei muito feliz, porque ela falou assim, foi lá no Perito Moreno, ainda escreveu assim, eu além de vir aqui, eu vou caminhar sobre o Perito Moreno. Eu fiquei tão feliz, porque era uma pessoa que está se reencontrando, tá achando prazer em outras coisas, porque ganhou realmente redução de peso, está se sentindo encorajada a fazer tudo isso. Isso, assim, é fantástico você poder proporcionar, né? A gente, como profissional da área de saúde, trazer não só a perda do peso, mas mostrar que o mundo a gente tem um leque de coisas boas para poder, sabe? Você pode mudar o foco e ver que a comida, ela pode virar uma compulsão. E aí você acha que a gente fala muito de comer emoções. E a pessoa, ligada. Ela fica ansiosa, come um doce. Tá deprimida, vai comer um salgadinho. Exatamente. E assim vai, tá triste, se frustra, a vida tá corrida. Então, a comida, ela é uma fuga, é boa, é gostoso comer, né? Quem não gosta de comer coisa gostosa? Infelizmente, chega uma hora que você, pela tua idade, a própria menopausa, as mulheres passando por menopausa, elas têm essa dificuldade de emagrecimento porque o metabolismo fica mais lento, né? O estrogênio abaixa, a testosterona diminui, a progesterona, enfim, é aquele caos. Então, ela tem que tomar mais cuidado. Se ela tinha alma de gorda, de comer, né? Eu digo alma de gordinha, que você quer comer e você continua magra de ruim. Mas tem uma hora que bate na tua porta que você vai ter um metabolismo mais lento. Exatamente. E aí você tem que ter um acompanhamento. Por que eu estou dizendo tudo isso, Janaína? Porque eu vejo que eu engordei 20 quilos. Eu era uma pessoa magra. E eu estou lutando todos os dias, o meu sobrepeso, né, que já é para a obesidade, com uma gordura visceral alta, me acarretou colesterol alto, pré-diabética, eu tenho várias coisas que eu preciso regular meus hormônios, fazer uma reposição hormonal. Uma mulher de 50 a mais, ela precisa entender que ela não está sozinha. Então, se ela for atrás de uma tríade, exatamente, eu fui atrás de um médico, nutricionista e fazer exercícios. Porque se você não tem isso, e aí um psicólogo, isso é muito importante. Porque o emocional está muito ligado ao que ela come. Sim, sem dúvida. E ela se enxergava como uma mulher magra e depois aquele corpo, não é só um corpo, é o que você falou agora, é como ela se vê no mundo. Ela agora com a sua paciente, né, a sua aluna, que ela está viajando e ela tem que mudar o foco, e ela começou a caminhar até o relacionamento com as pessoas. Então, é muito bonito ver, assim, a transformação. É a consciência, a programação mental, e, ao mesmo tempo, você tem que deixar e renunciar a algumas coisas para você fazer isso. Porque todo sacrifício tem depois uma recompensa. Uma recompensa. E aí, o que eu vou te perguntar agora, essas pessoas, né, que te procuram, elas chegam como? Frustradas? Elas chegam mal? Elas estão sobrepeso? Ou você tem aquela aluna que já se cuida há muito tempo e ela quer só ganhar massa muscular? Que tipo de aluna que você... Todos os estilos, né? Todos os estilos. E assim, às vezes a gente entende que a força, né? Vamos falar sobre um pouco da força. Um bodybuilding, né? Uma pessoa muito forte, aparentemente, não necessariamente ela é uma pessoa forte. Tá? E saudável. Saudável, exatamente. Então, assim, o desenvolvimento da força, da potência muscular, se dá com a continuidade. Com uma progressão, um trabalho bem orientado, sabe? E isso aí, vamos lá também na busca dos bons hábitos de vida. Eu costumo falar para os alunos, nessa métrica, é uma métrica do 80-20. Eu acho isso, assim, fantástico. A gente tem que adaptar isso para tudo na vida, né? Mas vamos pensar, assim, sobre hábitos bons. Sim. Se uma semana tem 7 dias, né? A maior parte desses dias tem que ser de hábitos bons. E hábitos bons é o quê? Se preocupar com a qualidade do sono,
né? Como você vai induzir o seu sono. 50 a mais, a gente começa a ter dificuldade da indução do sono. A gente, hoje em dia, entender que a tela, ela é um dispositivo que dificulta, que não deixa que atrapalha na produção da melatonina. Aí, os hábitos bons, a maior parte dos dias, fazer uma dieta realmente equilibrada, saber o que comer, fazer um aporte proteico diário. Claro que se puder ir numa nutricionista para poder fazer um cálculo ideal com o seu peso de quantos de proteínas, quantos gramas de proteína você deve ingerir por dia, hidratar. Então, assim, pensamentos bons. Aí vamos lá na parte da psicologia, né? O que a gente bota pra dentro de bom, sabe? Porque se a gente não filtrar isso, sabe? A gente tem que entender isso. Hoje em dia a gente tem a oportunidade de entender tudo isso e trazer isso para os nossos hábitos. E aí a gente vai realmente ter uma recompensa boa ao final de tudo isso. E assim, a intensidade, eu falo para os alunos, hoje eu estava com uma aluna mostrando que essa aluna, a filha dela, 20 anos mais nova, pega menos peso do que ela, dando aula para as duas juntas, né? E eu estava explicando para ela, falou, olha, como que isso é muito relativo. Não necessariamente o peso que a gente pega no aparelho é o que vai, sabe, cada um é de um jeito. E precisamos respeitar a individualidade biológica, que é um princípio da educação física, né? A gente respeitar o objetivo e como o indivíduo se apresenta. A cada um. Não é uma receita de bolo, né, para todo mundo. Então, assim, vai aparecer aquela pessoa que precisa de uma manutenção, que precisa de um estímulo maior, que, sabe, que aquela maioria que quer perder peso, que quer ficar realmente com uma estética legal. E, assim, acima de tudo e todos, principalmente pós-pandemia, a gente vê os rostinhos nas academias, que eu nunca tinha visto, sabe, de todas as idades, isso foi fantástico pós-pandemia, que eu acho que veio trazer a consciência para as pessoas, sabe, da importância da prática da atividade física. As academias estão lotadas, sabe, todo mundo fez, acho que as pessoas, a maioria vem fazendo disso uma prática diária, uma necessidade, um estilo de vida. Isso foi uma virada de chave para muitos, sabe? Eu espero que cada vez mais, né, as pessoas tenham isso. Os médicos hoje em dia, junto com os profissionais de educação física, trazendo a recomendação, independente de qualquer comorbidade que a pessoa tenha, inclusive até câncer, sabe? Vamos fazer atividade física, vamos procurar um profissional orientado. Então não tem mais restrição, não tem mais desculpa, vamos dizer assim, fazer sabe? exercício, para se mexer, para se movimentar. Porque olha só, pensa bem, a perpetuação da espécie humana se deu em função da busca da necessidade, né? A gente, desde lá de primatas, vamos pensar assim, né? Nós tínhamos que nos deslocar para ir atrás de um alimento, para sobreviver, né? E aí fomos desenvolvendo, cada vez se alimentando de uma forma melhor, trazendo realmente um desenvolvimento neuronal, aumentando a nossa plasticidade neuronal a cada descoberta, né? Ela descobre o fogo, aí consegue produzir um alimento um pouco melhor, aquilo traz uma nutrição um pouco melhor. E a gente consegue se desenvolver mais, raciocinar mais, dormir melhor, e daí a nossa foi expandindo, né? E até pouco tempo atrás, a gente descia, vamos dizer um exemplo, descia na barca, no centro do Rio, você tinha que andar pelo menos uns 10, 15 minutos até teu trabalho. Hoje em dia, as pessoas estão dentro de casa, elas trabalham dentro de casa, fazem tudo dentro de casa, pedem um iFood dentro de casa, sabe? As pessoas não estão indo mais em busca da necessidade. Assim, a necessidade já está ali do lado, entendeu? Então, isso, assim, foi trazendo realmente uma acomodação muito grande, sabe, para as pessoas. A gente tem que se conscientizar disso, que a gente tem que ir atrás das nossas necessidades. Se as necessidades não são mais essas hoje em dia, né, de você ter o alimento, ter a disponibilidade dali, vamos agora se conscientizar da necessidade que há de você buscar os bons hábitos.
entender que a dose, que o problema não é remédio, é a dose do remédio, né, que você toma. Não é a quantidade do celular que você vê, mas o que você vê e o tempo que você se dispõe para aquilo ali. Sim, dá mais tempo para coisas que valem a pena, que valem a pena. para o que você consome. Exatamente. Eu acho que, como um todo, é isso. Janaína, estamos chegando ao fim e o bate-papo que a gente teve foi assim bem enriquecedor. Falamos um pouco assim sobre o emagrecimento, que é o que está no pensamento de muita gente. E eu te agradeço muito por estar aqui falando mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E é sempre bom, assim, lidar com pessoas. Eu acho que fantástico. Eu acho que Deus dá uma missão para cada um de nós, né, na nossa vinda a essa terra, né? Então, acho que, assim, é muito, muito bom, assim, os profissionais se conscientizarem, né? Isso que você também, o seu trabalho, de trazer essa oportunidade de trazer esse conhecimento para as pessoas, né? E eu acho que isso é muito bom. A gente tem que se unir e trazer essas informações. Eu acho que isso é muito bom. Muito obrigada a você. Obrigada. E Sinta Liga, falando sobre emagrecimento, estamos fechando aqui. Jejum, emagrecimento, canetas, não importa. O que importa é que você saiba que você precisa saber de saúde, estude, entenda, vá atrás de conhecimento, saiba qual é o médico, o nutricionista, o seu personal trainer, quem vai te orientar para o caminho que você precisa para emagrecer, para ter mais saúde, para estilo de vida.